Baruch Hashem. Baruch Hashem. Até que enfim nós conseguimos. Que luta. Bevakashá. Que luta para a gente poder entrar. É realmente quando a gente busca fazer uma obra para Hashem, muitas lutas se levantam, não é verdade? Quero transmitir aqui um abraço a todos que estão conosco aqui. Deixa eu começar aqui. Sularívica. Se você pudesse escolher agora entre esses dois cenários. Edvanir Magne. Tem aqui Te Louvarei, né? Janine Pereira, desde Portugal. Nossa advogada que trabalha. Isso é até bom para a gente falar aqui para todos aqueles que têm uma descendência judaica sefaradi, né? E que deseja fazer uma busca da sua genealogia. Aqui está a nossa querida advogada e irmã Janine Pereira. Também Eliana Laurindo. Eliane, lá do Brasil. Sara Logos. Deixa eu ver mais aqui. Muito bem. Nosso querido Glicério, Crispoli, bem-vindo. Se tornou membro agora. Se tornou membro aqui do nosso canal, parceiro aqui do Reino, Baruch Hashem, que o Eterno abençoe, meu amigo. Aluno também da nossa Yeshiva, da ZIL, da Zeit Yosef Festival University. Gleice, também conosco. Maria, Ciferre, Emet Rai, Marcos Antônio Barros, Javier Boyer. Javier, vou te responder, meu amigo. Você mandou a mensagem, eu vou estar te dando uma atenção especial sobre esse ponto. Nossa querida Jurímia Marim e seu esposo, Baruch Hashem, que o Eterno abençoe. Foi uma boa conversa hoje. De Virgínia, Aline Fernandes, Yara Denise, Paulo Vinícius, Ivan Carlos, Tiago, Edvanildo Francisco, Gilberto Gouveia, Alessandra Vasconcelos, desde Manaus, Baruch Hashem, um abraço. Vamos ver aqui. Márcia, Ailon Lagarto, Lídia, Adriana Góes, Ricardo Alessandro, Rubens, Juraci, Tapajós Galdino. Um abraço, querido Isa Barros, querida Isa. Alexandre Fusco, Lanita Goretti, Rosana Freitas, Baruch Hashem, Baruchim Abaim, sejam bem-vindos. Bom, aqui é o nosso canal, a nossa live de hoje. E, bom, afinal de contas, aqui está a pergunta da Lenita. Afinal, haverá arrebatamento? É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Um tema muito importante, muito especial, né? Ele é importante e muito especial, porque, na realidade, fala justamente, eu acredito que um dos maiores objetivos da nossa fé. Não é assim? Um dos maiores objetivos da nossa fé. E todos estão esperando o encontro com o Senhor. Né? Uns vão acreditar de uma forma, outros vão acreditar de outra, e é isso que a gente vai tratar aqui. Querido Juraci Tapajós, Galdino, bem-vindo aqui, também membro do nosso canal, parceiro do nosso ministério, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial, meu amigo. Muitas coisas boas para compartilhar, Baruch Hashem. Então, todos nós estamos na espera, né, desse encontro com o nosso Mashiach Yeshua, né? Nosso Messias de Israel. E justamente essa esperança é que vai moldar a nossa perspectiva das Escrituras, né? Uns vão caminhar dentro de uma visão de um arrebatamento pré-tribulacionista, outros vão caminhar dentro de uma visão de um arrebatamento mid, né, o meso, ali no meio da tribulação,
E outros têm a visão do pós-tribulação, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é qual é a visão judaica, baseada nos textos, né? Talvez aqui hoje você possa mudar de opinião dentro da sua perspectiva, olhando para as escrituras, ok? Talvez não. Talvez você se mantenha firme na sua convicção. Mas o mais importante aqui é que você vai conhecer hoje argumentos, vai conhecer referências da visão que a gente vai trazer aqui, ok? Mostrando todos os pontos importantes que se devem considerar dentro da exegese judaica, né? Ou seja, dentro dessa drashanut, ok? Então, isso vai ser muito importante. Nós, na nossa última live, nós estivemos falando ainda sobre a guerra e os tratados de paz. Envolve toda uma visão escatológica, claro, e por isso também que depois dessa última live que nós fizemos essa enquete em que se falou muito sobre o arrebatamento, se perguntou muito sobre o arrebatamento. Então, nós estamos trazendo aqui, nessa live de hoje, no nível de shiur, de estudo, de ensino, esse tema, ok? Então, queridos, pode ser, eu quero pedir a todos que estão aqui, que dentro da sua própria visão teológica, né, que você não se ofenda, caso que eu vou trazer aqui, caso não, né, vai ter pessoas que coisas que eu vou trazer aqui talvez vai de encontro ao que você já estudou. Então, assim, não se ofenda, encare isso como um shiur, um estudo, e como eu falei, você pode ser convencido pelo que eu vou mostrar aqui, como também, se você não é convencido, você vai aprender alguma coisa a mais aqui hoje, tá certo? Baruch Hashem. Vamos lá, aqui um abraço, Wallace Oliveira, Roche, fala desde Natal, Rio Grande do Norte. Olha, tem família aí no Rio Grande do Norte. A família da minha mãe é daí. Baruch Hashem. Aí, perto de Alecrim, né? Baruch Hashem. Um grande abraço. Bom, então vamos lá. Eu quero já compartilhar com vocês aqui. Nós vamos compartilhar aqui um slide aqui atrás. Tá? Eu estou vendo aqui uma das melhores maneiras para como compartilhar com vocês. Né? Vamos aqui um momentinho. Bom, vocês estão vendo aí já, né, uma apresentação até da nossa Yeshiva, da Zeit Yosef Yeshiva University, que já estamos já com as vagas abertas, né, para inscrições. Nós vamos iniciar a nossa Yeshiva já em fevereiro, né, novas turmas, na realidade, e tem sido uma grande brahá compartilhar com todos, né, o conhecimento da nossa Yeshiva. Baruch Hashem. Compartilha, curte. Muito bem, eu vou pedir a vocês que vocês compartilhem, que vocês curtam. Bom, eu já vou deixar essa imagem aí, porque o que a gente vai falar daqui a pouco você já vai entender, tá certo? Mas quero que você acompanhe comigo. Olha só, nós vamos falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento pré-tribulacionista, mid, meso e pós, qual deles é o verdadeiro? O que se harmoniza? Eu vou perguntar assim para vocês, olha, o que se harmoniza de fato, realmente, mamash, com o que está escrito? Tá? Se eu posso, né, eu trazendo uma introdução para vocês, a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, eu quero focar aqui, vocês vão perceber que os textos que eu vou trazer aqui, eles vão dar a você um direcionamento. Você vai perceber que a doutrina pré-tribulacionista, ela não vai se sustentar. De que eu estou querendo falar já desde agora? E eu peço que você continue, você não saia não, fica aí para você entender o que eu vou trazer para você. Tá? O que eu estou querendo dizer é que o que se tanto espera, provavelmente, o arrebatamento antes da tribulação, não vai acontecer. Ok? Ele vai acontecer no meio? Vamos ver o que os textos vão dizer para a gente.
ele vai acontecer no final? Vamos ver o que os textos vão dizer para a gente, tá bom? Então, isso vai ser muito importante. Como eu falei aqui, talvez vai de encontro com o que você já aprendeu, mas eu quero saber, quero mostrar para você que muita gente que acredita num arrebatamento pré-tribulacionista, ao abraçar um ensino, às vezes se ignora o restante do contexto que existe, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, e é por isso que vai ser muito importante vocês conhecerem essa figura que está aqui atrás, que essa doutrina cristã do arrebatamento pré-tribulacional, né, ela só teve início no século XIX. Na verdade, o início do século XIX, tá? Para 1800. Olha só, se eu estou falando, a gente está no ano 2000, 1900. Nós temos aí, não temos muito tempo que essa doutrina existe. Se você pensar assim, lá num período medieval existia essa doutrina? Não. E lá na época dos discípulos de Yeshua, eles acreditavam que iam ser arrebatados antes da tribulação? Também não. Então, assim, quando que começou esse pensamento? A partir de 1800. Eu vou mostrar para vocês aqui que, inclusive, essa pessoa que está aqui, né, o John Nelson Darby, ele vai ser uma das pessoas principais para essa doutrina. Talvez você nunca ouviu falar nele, tá? Então, assim, o objetivo desse shiur, né, é a gente provar aqui que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, ela não se harmoniza com o contexto profético dentro de todos os profetas do chamado Antigo Testamento. Não vai ter nenhuma raiz bíblica, nem judaica, de qualquer tipo, tá certo? E, na realidade, ela vai até confrontar um pouco as bases das Escrituras, principalmente no quesito profético, né? Então, assim, é uma doutrina de paz e segurança que pode futuramente prejudicar a fé de muita gente, que eu vou trazer tudo para vocês aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos avançar aqui no nosso shiur. Então, onde se encontra o nível Peshat, né, o nível literal? Acredito que todos que estão aqui, aqueles que não têm, eu já vou dizer para você que os estudos das escrituras judaicas, né, dentro do teor judaico, nós temos 4 níveis de interpretação da Torá no nível mais espiritualizado, que é conhecido como Pardes, né? Ou seja, Pardes quer dizer pomar, jardim, paraíso, e as letras que formam essa palavra, elas são letras que vêm de 4 palavrinhas, que é P de Peshat, que quer dizer literal ou simples, o R, né, de Remes, que quer dizer alusivo, seria um nível, nível alegórico, né, interpretativo alegórico das escrituras. A letra D é o Drash, que é o nível mais exegético das escrituras, onde se busca conhecer a raiz das palavras. E o S, que é o nível Sod, né, por isso que se forma a palavra Pardes. Né? O Sod é o nível mais espiritual, é o nível mais oculto. Né? Então, o Peshat é o literal. Né? E aonde é que está a literalização desses versos, que se utiliza tanto para embasar a doutrina de um arrebatamento pré-tribulacionista? Né? Então, um dos maiores problemas com essa doutrina é que já, assim, de antemão, de cara, ela fere o Midrash, né? O que seria, né, o Midrash? É o que eu acabei de falar para vocês aqui. Né? Vocês conhecerem. Um momentinho. É o que eu falei para vocês aqui. Um momento, queridos. Aqui. Muito bem. Então, o que é o Midrash? É esse nível de interpretação onde a gente começa a buscar, né, de forma mais exegética o que está escrito. Né? Então, assim, o texto ele nunca pode perder o seu sentido literal. Porque se a gente fizer isso, a gente vai começar a flutuar muito. E esse é o problema de muito crente, de muita gente que estuda a Bíblia e espiritualiza, ou seja, ele leva muito para o sod, para o nível mais espiritual, muitas coisas que estão literalmente escritas. E a gente,
não pode perder essa base. Nós não podemos flutuar muito. A gente pode, em alguns pontos, ter a liberdade de flutuar espiritualmente, de vislumbrar coisas espirituais dentro de um texto, mas você nunca pode excluir a literalidade daquele evento que está acontecendo ali. Esse é um dos grandes perigos que tem acontecido nos dias de hoje, de pessoas que estão querendo alegorizar, posso dizer assim, as escrituras, dizendo que ali, não, isso não aconteceu, isso aí é apenas simbólico, isso aí, a história de Adão e Eva é simbólica, né? Aquela coisa lá da serpente enganar a fruta, isso aí não aconteceu, isso aí é simbólico. Então, sim, temos que ter muito cuidado com isso, porque, de uma certa forma, é tirar, né, a credibilidade do que o texto está trazendo para a gente como histórico, como verdadeiro, tá? Como literal. Então, assim, a doutrina do pré-tribulacionismo não tem base no literal, no Peshat, né? Apesar dos pré-tribulacionistas frequentemente alegarem que as suas crenças elas são baseadas numa leitura simples e literal das Escrituras. E a gente vai ver aqui que não. Tá? O fato é que a leitura literal das Escrituras é incapaz de produzir uma crença num arrebatamento pré-tribulacionista. Então vamos lá, vamos juntos. Fique calmo, como eu falei aqui. Vamos caminhar junto para você entender o que eu estou trazendo para você. Então, assim, por que estamos dizendo que não vai ter base bíblica? Né? Até mesmo Hal Lindsey, que é uma pessoa que eu vou mostrar aqui, o mais famoso defensor do pré-tribulacionismo, admite que sua crença não se baseia no sentido simples, literal das Escrituras. Né? Ele é um pregador, assim, um teólogo, né? Que é uma das pessoas que propaga realmente aqui o americano do arrebatamento pré. Esse Hal Lindsey admite que ele não consegue mostrar nenhum versículo que diga claramente que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. Isso daí você vai encontrar no livro dele, que é o Arrebatamento de Hal Lindsey, na página 32. Ao invés disso, Lindsey alega que o pré-tribulacionismo é amplamente baseado em argumento de inferência e silêncio, ou seja, se crê. Né? Você vai encontrar na página 31 do livro dele. Bom, se o pré-tribulacionismo não vem de um entendimento do nível Peshat das Escrituras, literal, então nós devemos nos perguntar de onde que ele veio, aonde se originou esse pensamento, essa doutrina, esse crer. Tá? E por que tantas pessoas acreditam na teoria do arrebatamento pré-tribulacionista? Então, tudo vai começar com um novo modo de ver as Escrituras, ou melhor, uma nova doutrina que surge no século XIX com esta pessoa que estamos mostrando aqui, que é o John Nelson Darby. Ok? Ele é o que vai criar a teoria dispensacionalista. Creio que muita gente que conhece, que enxerga as Escrituras como dispensações, dispensação da inocência, dispensação patriarcal, dispensação da lei, a dispensação da graça, né? Aonde que por tipo de níveis de dispensação você vai eliminando a anterior. Logo, quando veio a dispensação da lei e depois dela chega a dispensação da graça, logo então a da lei ela foi abolida, porque entrou a dispensação da graça e hoje nós não estamos, segundo essa ideia, não, ou seja, segundo essa doutrina do dispensacionalismo, nós hoje não estamos mais na dispensação da lei, sim na dispensação da graça. Logo, então, a lei não tem validade mais, é agora só a graça. Ok? Então, assim, durante as décadas do início do século XIX, de 1820 a 1830, ou seja, um teólogo chamado John Darby, que é esse que está aí, fundador da Irmandade de Plymouth, desenvolveu uma nova teologia sistemática chamada dispensacionalismo. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês, queridos? Porque veja que, olha quando foi criada a ideia, olha quando surgiu a parte teológica. Século XIX. Isso não configura a época dos discípulos, ok?
não faz parte da época dos discípulos. Essa doutrina, desde então, tornou-se muito popular no cristianismo. E é fato incontestável que o dispensacionalismo não existia até o século XIX. Ou seja, não tem nenhuma raiz judaica. E se eu estou falando no meio cristão, que não existia antes do século XIX, no meio cristão, quanto menos no meio judaico. Tá? Não existia nem mesmo no chamado cristianismo primitivo. Né? Ou seja, desde lá da época dos discípulos. Não se tem. E aí a gente vai agora entrar dentro da questão de textual. Nós vamos entrar nos textos. Tá? Então, assim, a origem de um grande equívoco, vamos dizer assim, com a maioria dos teólogos do século XIX, desse ano assim, de 1800 e pouco. John Darby era antinomiano. Como você está vendo aqui, olha, eu vou colocar aqui para vocês. Um momentinho. Então aí, ó, ele era antinomiano. O que significa antinomiano? Né? É justamente uma pessoa que não crê mais no cumprimento da lei. Então, assim, ele acreditava que a lei de Moshe, a Torá de Moshe, a Torá, a lei de Deus, né, a lei do Eterno, tinha desaparecido na cruz. E eu quero dizer, queridos, que há muita gente que acredita ainda assim, e eu digo com todas as letras que está equivocado, está errado. Muita gente aprendeu errado e continua crendo errado e ensinando errado. Ou seja, dentro da sua própria equivocação, certo? Darby se sentia incomodado com os sérios problemas trazidos por esta doutrina. Darby percebeu que durante os 7 anos da última semana profética de Daniel, veja isso, ponha a sua atenção nisso. Olha o que ele entendeu. Ele percebeu que durante os 7 anos da última semana profética de Daniel, os sacrifícios estariam sendo feitos no templo. Não é o que está escrito lá? Que o anticristo vai fazer cessar o sacrifício contínuo? Então, assim, como a lei de Moshe, de Moisés, está claramente sendo cumprida durante os 7 anos da tribulação, Darby concluiu que a lei voltaria a ter validade no início da tribulação. Claro que para que os sacrifícios sejam parados, eles têm que voltar. E para que os sacrifícios sejam considerados como que profanado o templo, ou seja, a lei tem que ter validade para validar a profanação, certo? Então, essa linha de raciocínio fez Darby segregar as histórias bíblicas e proféticas em períodos compartimentados. Então, aqui é uma coisa, aqui é outra e aqui é outra. Então, antes de Yeshua chegar é graça, Yeshua chega, arrebata a igreja, agora volta o período da lei de novo, e depois Yeshua volta para poder estabelecer ali o reino de novo. Darby teorizou que o período da lei tinha acabado na cruz e que o período da graça, ou período da igreja, tinha começado na cruz. Então, com a tribulação, o período da lei volta e o período da graça termina. Você já ouviu muito isso, né? A porta da graça se abriu e agora, quando Yeshua voltar, né, a porta da graça vai se fechar novamente. Bom, quando a gente olha para todo esse quadro, né, qual é o problema que a gente vai encontrar? O problema que a gente vai encontrar é o problema que ele encontrou. E aí eu quero que você preste atenção. Então, assim, se o Eterno vai voltar a lidar com Israel, o que vai acontecer, então, com a igreja? Né? Certamente, a igreja não sairia do período da graça para voltar para a lei. Você está compreendendo o pensamento dele? Se, ao entrar a tribulação, a porta da graça se fecha e a igreja está aqui ainda, e vai voltar o período da lei, a igreja não pode entrar no período da lei de novo. Então, o que vai acontecer com a igreja, então?
Como consequência dessa linha de raciocínio, Derby adotou a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista, que havia se tornado tão popular entre os irvinguitas, ok? Que já acreditavam nessa teoria por um outro pregador, por um outro teólogo. Essa ideia dizia que a igreja sairia da terra no início da tribulação, deixando Israel para trás para sofrer na tribulação durante o período da volta da lei. Derby agora tinha outro problema. Qual é o outro problema? Se a igreja fosse arrebatada deixando Israel para trás, o que dizer então dos judeus crentes? Estes seriam arrebatados junto com a igreja ou ficariam para trás com Israel? Derby inventou outra solução completamente louca, né? Que é a dicotomia igreja-Israel. Essa teoria ensinava que um judeu que se tornava crente no Messias passava a fazer parte da igreja e não era mais parte de Israel. Com o resultado disso, ninguém poderia ser parte tanto da igreja quanto de Israel. Segundo essa teoria, judeus crentes deixariam de ser judeus e se tornariam parte da igreja, que ele ensinava conter pessoas que não eram nem judeus nem gentios. Então, você está percebendo que muita gente ainda crê nessas mesmas coisas hoje? Talvez você que esteja aqui na live pode acreditar também nisso. Mas de onde que veio esse ensino? Eu quero sempre mostrar para vocês que esse ensino não vem de lá dos apóstolos. Esse ensino, essa crença, essa teologia, ela foi desenvolvida no século XIX. Século XIX. Olha, está pertinho da gente. Tá? Então, antes da gente continuar aqui, eu quero te pedir que você compartilhe. Compartilhe esse vídeo, queridos. Compartilhe com outras pessoas para que possam acompanhar conosco aqui o ensino, né? Para que esse estudo possa chegar a outras pessoas e elas possam ter mais clareza, ainda dentro dos textos que nós vamos falar aqui ainda hoje. Então, novamente, né? Deixa o like também, não deixe de curtir aqui o nosso vídeo, que vai ser muito bom aqui para que... 250 pessoas. São 250 pessoas conosco aqui na live agora. E só tem 145 likes. Dá um like aí pra gente, tá bom? E compartilha o vídeo. Bom, então vocês entenderam até aqui que, de fato, o ensino ele não é antigo. O entendimento dispensacionalista e pré-tribulacionista, ele vem do século XIX. Bom, vamos falar dos 3 equívocos que se tornaram pilares do dispensacionalismo. Quais são? Primeiro, a lei não seria mais para hoje. A lei acabou. Esse seria o primeiro pilar. Segundo, o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, antes da grande tribulação, Deus virá arrebatar o seu povo. E 3, a dicotomia igreja-Israel. Uma vez que o judeu aceitou a Jesus, ele não é mais parte de Israel. Então, só é parte de Israel aqueles judeus que não acreditam em Jesus. Entenderam, então, qual era a linha de pensamento dele, né? Obviamente que judeus messiânicos não pode nem aceitar a número 1 nem a número 3, né? Que ou seja, a lei não ser mais para hoje, isso é impossível da gente aceitar isso, e que se você é judeu, você não é parte da igreja, e se você é da igreja, você não é mais judeu. Ou seja, a ideia de crer em Yeshua. A número 2, que é o arrebatamento pré, só seria necessária por causa de uma crença no número 1. Entender que a lei não era mais para hoje. Então, como resultado, o judaísmo messiânico é incompatível com o dispensacionalismo. Então, para um judeu crente em Yeshua, essa doutrina ela não é válida. Ela não existe. Dispensacionalismo não existe. Nunca existiu. Deus tratou com tempos diferentes, é verdade, com períodos diferentes, é verdade, mas estabelecer uma doutrina de dispensações, você se vê obrigado a ter que desprezar a lei de Deus quando entrou a dispensação da graça. E isso é inaceitável, né? Muito bem. Quantas vindas do Mashiach, ou seja, do Messias de Israel, quantas vezes ele vai vir? É uma só? É duas? Isso se tornou até tema dos nossos vídeos de refutação, né?
contrários a quem nega Yeshua como Messias. O Tanar, que é a Bíblia judaica, né? Ou seja, contendo ali o chamado Antigo Testamento. Muito bem, deixa eu só fazer aqui uma observação. Nós temos aqui o Projeto Edificando Vidas, que também contribuindo aí com o nosso ministério aqui, né? Que o Eterno abençoe. E ele faz uma pergunta. Ok, ele faz também uma pergunta aqui, fala sobre o milênio e o que o gentio tem que guardar. Não, com certeza o milênio ele vai automaticamente ter que vir assim, né, como consequência aqui de tudo que a gente está falando, com certeza a gente vai mencionar aqui. E a secretária nos ajuda aqui a lembrar também. Então, assim, quantas vezes o Messias tem que vir? Ora, a Bíblia hebraica, ou seja, o chamado Antigo Testamento, vai mostrar para a gente que ele vai vir 2 vezes. Ou seja, o Messias tem 2 vindas, embora os rabinos antigos, e nós já tratamos desse tema, rabinos do período do Talmud babilônico, que é ali do século 3, século 4, depois de Yeshua, já tinham um entendimento do Messias sofredor, já haviam entendido a questão de Zacarias 9:9, de que o Messias viria pobre, justo, montado no jumentinho, e que também, em outro momento, ele viria, como lá no capítulo 7 de Daniel, poderoso e nas nuvens do céu. Então, assim, como nós falamos aqui, uma como servo e outra como rei. Contudo, fica evidente que os que acreditam no arrebatamento prematuro, né, ou seja, pré, vão em contra desse ensino por crerem em 3 vindas do Messias. Não, mas nós não acreditamos em 3 vindas, acreditamos em 2. Não, você pega uma vinda e divide ela em 2. Uma pública e uma secreta. Quando isso não está escrito, né? Então, assim, uma vez que o retorno do Messias tem sido entendido por séculos como sendo a segunda vinda do Messias, os que creem no arrebatamento pré precisam mudar a expressão para uma terceira vinda. Ou seja, insistir como que a maioria faz, né? De que o arrebatamento pré não é, de fato, uma vinda do Messias, que seria algo secreto. Então, assim, se eu entender que ele vai vir de novo, mas ele vem primeiro secreto e depois vem publicamente, então estou falando de 3 vindas, né? Bom, então assim, se essa teoria ela fosse válida, as escrituras deveriam ensinar sobre um aparecimento pré-tribulacionista do Messias, que é uma vinda do Messias propriamente dita, seguida de uma vinda do Messias após a tribulação. E mais, as escrituras não poderiam identificar Hatifá, que chamamos em hebraico, Hatifá, né? Ou seja, o arrebatamento, como se referindo à vinda do Senhor. Não deveríamos também esperar que a vinda pós-tribulacionista do Messias fosse chamada de aparecimento. Então, assim, vamos agora examinar os versos, tá? À luz das Escrituras, onde estão versos que vão falar sobre a vinda, tá? Eu tenho aqui para compartilhar com vocês aqui. Um momentinho. Eu ia deixar essa senhora mais para depois, mas eu acho que vai valer a pena falar dela agora, já que a gente está falando do John Darby aqui. Não sei se todos que estão aqui conhecem a Margaret MacDonald. Ok? Deixa eu passar aqui um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de quem ela é, de qual é a história dela, qual é a importância que ela tem no que a gente está falando. Vocês viram até aqui que eu mencionei para vocês que essa teologia ela começa sendo divulgada, difundida pelo John Darby. Mas, além da sua própria interpretação dos textos, criando o dispensacionalismo, ele teve uma certa influência do que aconteceu com essa jovem. Olha, Margaret MacDonald nasceu em 1815 em Port Glasgow, na Escócia, e morreu em 1840. Ela vivia com seus irmãos mais velhos, James e George. A Margaret e Robert Norton foi a partir das visões da adolescente Margaret, que nessa época tinha por volta dos seus 15 anos, que essa doutrina começou a ganhar força. Então, assim, como que começou a ganhar força? Você vai ter uma ideia aqui agora. Ela teve visões sobre o arrebatamento antes da grande tribulação.
e um arrebatamento secreto. Na primavera de 1830, na cidade escocesa de Port Glasgow, a Margaret recebeu uma visão em que um grupo seleto de cristãos era arrebatado durante uma vinda secreta do Messias. A profecia foi preservada na íntegra em uma obra intitulada Memories, ou seja, Memórias, escrita por uma testemunha ocular dos acontecimentos. O médico e pastor escocês Robert Knowlton atesta que essa menina foi a primeira pessoa a dividir a vinda do Messias em duas etapas. A primeira sendo um arrebatamento silencioso antes da tribulação, e a segunda vinda do Messias para julgar o anticristo. Bom, aí surge um outro evangelista, né, um outro líder chamado Edward Irving, que depois a gente pode falar sobre ele também. Ele pegou a doutrina do retorno secreto do Messias, onde Margaret também era uma jovem que frequentava a mesma igreja do Edward Irving, e ela participou dessas conferências que tiveram início em Dublin, na Irlanda, onde promoveu a doutrina do arrebatamento silencioso e secreto. Esse que eu mostrei antes, John Nelson Darby, também participou dessas conferências. A visão de Margaret tem uma periculosidade fatal aos crentes, pois se constituiu em uma experiência, né, dela, pessoal, e os escoceses tiveram muita receptividade, já que ela fazia parte da comunidade, ou seja, tinha um crédito do pessoal, né? Bom, as visões de Margaret se instalaram dentro da maioria das igrejas evangélicas daquele período e foi passando, ou seja, de geração em geração como uma herança teológica, e ela chega aonde? Onde ela é bem recebida? Ela vai ser bem recebida no meio pentecostal, principalmente dentro da teologia das Assembleias de Deus e das Assembleias de Deus para as outras igrejas neopentecostais, né? Aonde vai ser amplamente difundido pelos seminários teológicos, que vai fazer parte, faz parte, ou seja, né, dos estudos escatológicos. Se tornou parte central, doutrina da escatologia, o arrebatamento pré dentro do meio pentecostal. Então, foi bom a gente dar essa pausa aqui só para falar dela, para vocês entenderem que esse contexto foi o contexto onde fervilhou toda essa ideia de um arrebatamento antes da tribulação, tá? Então, assim, como nós já olhamos aqui dentro das Escrituras sobre essa questão de primeira vinda, segunda vinda, não ter nenhum espaço para uma terceira, você não vê ninguém falando de uma terceira, então eu quero ir com vocês aos versos, tá? Vamos aqui, olha. Como? Tem uma pessoa que colocou aqui um comentário que como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que é de... Vamos chegar aí, vamos chegar no verso. Eu sei que aqui a nossa secretária que está me trazendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui eu mesmo. Algumas pessoas estão trazendo versos, e esses versos são os versos tradicionais, são os versos tradicionais que sustentam a ideia e a doutrina pré-tribulacionista. Por isso eu pedi a vocês para que vocês não saiam da live, fiquem, porque eu vou trazer os versos aqui e a gente vai trabalhar em cima deles, tá? Assim, às vezes, se entende um verso dentro de um contexto que não seria o real, né? Mas olha, vamos aqui. Então aqui, olha, vamos ao nosso primeiro verso aqui, olha. Conjuro-te diante de Elohim, diante de Deus, e do Mashiach Yeshua, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Essa é a Igeret Hasheni le Timóteo, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 4, verso 1. Tá certo? Então, aqui vemos claramente que no final da tribulação e o início do reino teremos a vinda do Messias, ou seja, ele vai julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e o seu reino, tá certo?
Então vamos aqui, continuemos. Outro verso. Assim também o Mashiach, o Messias, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, carta aos Hebreus, né? Ela é Ivrim 9:28. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui o texto fala claramente da vinda pós-tribulacionista do Messias. Ou seja, se o arrebatamento pré estivesse correto, este texto deveria dizer aparecerá uma terceira vez. Ok, eu sei que aqueles que vão trazer a defender essa ideia vai dizer que a segunda vinda está dividida em duas, né? Eu sei que assim a teologia ela vai dividir dessa forma, né? Então vamos aqui continuar mais uma vez. Outro verso diz: portanto, irmãos, sedes pacientes até a vinda do Senhor. Então, novamente, falando que o Messias vai vir, ou seja, então, ser paciente até a sua vinda. Né? Esse texto aqui claramente instrui que a nossa esperança deve ser na vinda do Senhor e não em um aparecimento do Senhor. Ok? Ok. Vamos aqui mais um verso que já está aí na tela. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som do chofar, né, da trombeta de Deus. E os que morreram no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a Igreja Tradicional Tessalonicense, né, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Então, esta é a passagem que fala do arrebatamento, ou seja, é a passagem que vai utilizar o termo arrebatamento. Mas esta passagem também se refere à vinda do Senhor. Então, assim, não usa a palavra aparecimento, usa a vinda do Senhor. Vemos, portanto, que a teoria de um arrebatamento pré, que crê em 3 vindas ou em 2 vindas e um aparecimento do Messias, ela está desconexa, ela está desconectada do restante das Escrituras, né, que vão falar apenas de 2 vindas. Então, se ainda vai implicar em uma outra questão, que nós temos descritos no Sefer Hitgalut, no Apocalipse, 2 ressurreições. A Hatkumá Rishoná, a primeira ressurreição, e a Hatkumá Aharoná, ou Shniá, que é a segunda ressurreição ou a última ressurreição. Né? Primeira ressurreição e segunda ressurreição, ou última. Então quer dizer que os santos que vão ressuscitar para o arrebatamento pré, que vão ressuscitar, seria uma terceira ressurreição, então? Seria uma ressurreição secreta? E o livro de Apocalipse não nos fala de uma ressurreição secreta? Então, assim, é uma outra coisa para pensar. Então, como a gente resolve a expressão do ladrão na noite? Né? Das grandes palavras-chave do pré-tribulacionista, né? O pré-tribulacionismo, é a expressão ladrão na noite. A teoria pré-tribulacionista usa este termo para descrever o arrebatamento pré como um arrebatamento secreto, no qual a igreja é removida da terra secretamente. Isto, contudo, é tirar a expressão completamente do seu contexto e usá-la de maneira equivocada. A parábola do ladrão na noite é uma das diversas parábolas contadas por Yeshua. E aí você pode ver a referência de Mateus 24, do 42 ao 51. E é mencionada em 3 outros lugares, que é a primeira carta aos Tessalonicenses 5, do 2 ao 10, e a segunda carta de Kefa, a segunda carta de Pedro 3, 10. E aí você pode harmonizar isso aí com Apocalipse 3, 3 e 16, 15. Uma análise real desta expressão, tal qual é usada nas Escrituras, revela justamente o extremo oposto a um arrebatamento pós-tribulacionista. Então, vamos analisar a parábola agora em si, né? Vamos utilizar o texto de Mateus 24, 42. Diz assim:
Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor vem. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Existe um grande número de elementos importantes nesta parábola. Primeiramente, devemos perceber que o ladrão nesta parábola refere-se ao Messias. Contudo, o ladrão nesta parábola não está roubando a igreja do mundo. Isso seria um absurdo. Mas sim, o termo ladrão é usado para identificar que o Messias virá num momento inesperado. O ladrão aqui, ele só é uma referência ao Messias que vem pelo sentido do secreto, do inesperado, quando ninguém espera, quando ninguém vê, não pelo roubo em si. Há muita gente que faz a comparação dizendo: o que o ladrão faz? Ele pega o que é de mais precioso. Sim, Yeshua virá pegar o que é de mais precioso. Como que dizendo que ele vai roubar a igreja do mundo, né? Em segundo lugar, percebemos claramente que a chamada igreja não estava esperando que ele viesse naquele momento. E, finalmente, é extremamente significativo que o ladrão vem no momento posterior, no qual a igreja é esperada e encontrada dormindo, como está lá em Mateus 25. Né? Ou seja, Mateus 25, na parábola das virgens, vai mostrar que o Messias chegou depois do período do sono. Ou seja, está todo mundo dormindo, e aí elas despertam, presta atenção, e ele não pega todo mundo dormindo, elas despertam para entrar com ele. Então, assim, a parábola do ladrão, as pessoas continuam dormindo, e ele rouba e ninguém vê. Ok? Então, o sono da apostasia nos últimos dias, ao longo das escrituras, nós vamos ver que o dormir é um eufemismo para apostasia. Então, nós vamos ver aí Yeshayahu Hanavi, Isaías 29:10, e comparar com Romanos 11:8. A parábola do ladrão da noite é parte de uma seção das Escrituras que começa em Mateus 24 e termina em Mateus 25, onde Yeshua ilustra o fato de que o Messias viria mais tarde do que o esperado e pegará o povo dormindo, pois esperava que ele viesse antes. Esse tema é primeiramente apresentado por Yeshua no versículo 42 e depois em Mateus 24:43. Nosso Mashiach Yeshua dá a parábola do ladrão na noite, e então no verso 44 ele reforça o tema. Em Mateus 24, do 45 ao 51, todas as referências você pode verificar, Yeshua dá a parábola do servo fiel e prudente. E nessa parábola, o Messias também vem depois do esperado pelo servo, né? Os versos 48 e 50. Para encontrar o servo apóstata, nos versos 48 e 49. E, finalmente, o nosso Mashiach Yeshua dá a ilustração das 10 virgens, da Mateus 25, do 1 ao 12, no qual o noivo vem depois do que as virgens esperam. Né? Ou seja, as virgens, no caso, somente 5 delas, são nitidamente crentes preparadas ali, pois 5 delas têm o óleo na lâmpada. Então, o noivo vem e encontra as virgens dormindo. Apesar de muitas delas ainda terem óleo nas lâmpadas, elas pensaram que o Messias viria antes e caíram no sono da apostasia. Ok? Então, queridos, você já percebe que essa ideia de um ladrão na noite, ela já saiu fora do contexto. Ela já não se harmoniza com o que se defende. Porque a questão do verso ali não é em relação ao roubar em si. É o que é de mais precioso, e sim ao momento inesperado. Bom, qual é o grave perigo dessa teoria pré-tribulacionista? Ao contrário de ensinar um arrebatamento pré-tribulacionista, esta seção das Escrituras nos avisa que muitos do povo esperarão pelo Messias antes dele vir. Entende isso? Que tanto as virgens e os servos que ali entram na parábola, eles estão esperando o Senhor chegar numa hora, e ele não vem naquela hora, ele vem depois. E quando o Messias, na realidade, vem após a tribulação, isto é, depois do esperado, eles caem em apostasia. Os pré-tribulacionistas têm sido equivocados dentro do cristianismo, não é? Do que a Bíblia vai nos ensinar
sobre o Messias, que vai resgatar da tribulação antes da mesma acontecer. Quando a tribulação chegar, eles percebem que isso não aconteceu. E muitos perderão a fé e acharão que talvez Deus desistiu deles, por isso não foram arrebatados, ou ainda pior, que as Escrituras mentiram. Ou seja, a decepção deles fará se desviar ou cair no sono da apostasia. Vocês entenderam o perigo? O que eu trago para vocês aqui? Como eu falei no início, talvez você não seja convencido por mim aqui. Talvez você possa pensar assim, não, o que eu aprendi, e eu vou ficar com o que eu aprendi. Ok? Mas eu gostaria que você pensasse num ponto muito importante. Considere que Yeshua pode vir antes da tribulação. Ok, Baruch Hashem, você vai ser arrebatado. Não vai passar pela tribulação. Mas pare para considerar se o que você aprendeu está equivocado e ele não vier antes da tribulação. Como você vai passar pela grande tribulação? Será que você vai estar preparado para enfrentar a grande tribulação? Se você tiver que passar por ela, será que você se preparou antes para ela? Ou será que você vai se decepcionar a tal ponto, talvez, de abandonar a fé? Claro, que Deus nos livre, né, de abandonar a fé. Mas é uma pergunta que eu faço. Imagina quantas pessoas estão esperando Yeshua voltar antes da tribulação, antes de ver o anticristo, antes de ver o templo, antes de ver tudo isso. E se de repente ela se der conta que ele não veio, e que o anticristo está no cenário, e que as pragas estão vindo, e que as coisas estão vindo, como vai estar a fé dela? O que os pastores e teólogos que ensinaram a doutrina do pré-tribulacionismo vão responder a essas pessoas? E aqui o que eu estou trazendo para vocês é justamente esses dois pontos. Ou seja, o que pode ocorrer com a pessoa que esperou o arrebatamento antes da tribulação e ele não aconteceu? Então, é importante considerar os dois pontos. Não é? No Sefer Hit Galut, Apocalipse 3, lemos: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esta passagem claramente se refere ao texto de Mateus 24, 42, 44. E aqui, o Messias está se referindo à comunidade de Sardes. E indica que ele virá em um momento em que a comunidade não espera. A implicação da expressão "se não vigiares" é a de que o Messias virá após a tribulação, ou seja, depois do esperado, e encontrará crentes dormindo, ou seja, na apostasia. Vamos falar nesse ponto agora de um contexto judaico, um conceito, né, judaico, que todos aqueles que estão vivendo o judaísmo messiânico sabem, o grande Shabat, conhecido pela igreja por muitos como o milênio, né? E o que relação eles têm com a vinda do ladrão na noite. Na segunda carta de Kefa, de Pedro 3,10, lemos: virá, pois, como ladrão o dia de Adonai, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Aqui, o Yom Adonai, o dia em questão, refere-se ao dia de 1000 anos do reinado do milênio, o grande Shabat. Né? 2 Pedro 3,8, Salmo 90, verso 4, Apocalipse 22, 7. Este dia de 1000 anos começa com a segunda vinda do Messias. Ou seja, aí Apocalipse 19, 11 e 20, verso 2. Termina com a destruição da terra por fogo. Apocalipse 20, do 7 ao capítulo 21, verso 1. Aqui a expressão "o dia do Senhor virá como um ladrão", da segunda carta de Pedro 3,10, definitivamente se refere à segunda vinda de Yeshua, do Messias. E ao final da tribulação e início dos 1000 anos, este aqui mostra para nós justamente os dois períodos. Ele está chegando aqui, o dia do Senhor, e aqui no final, a destruição de tudo. Este não é um ladrão que viria sorrateiramente em silêncio. É um ladrão que fará os céus se passarem como um rugido. No Sefer Hit Galut, em Apocalipse 16:5, lemos: eis que venho como ladrão, bendito é aquele que vigia e guarda, ou seja, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja
vista a sua nudez. Estes versos aqui ocorrem no contexto dos dois eventos do dia de 1000 anos mencionado acima. E, além disso, esta passagem também reflete um ladrão que chega depois do esperado encontro do povo apóstata. Agora, tudo isso a gente encontra no alerta que Rav Shaul Paulo vai dar para a gente sobre a apostasia dos últimos dias na Igeret Harishonah Tessaloniquim, nossa primeira carta aos Tessalonicenses, 5, do 2 ao 10, no qual nós lemos. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo Shalom ubitachon, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, Elohim, não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Então você ouviu todos os versos que eu li aqui. Agora, na leitura dessa passagem, devemos lembrar as passagens do ladrão de noite, a qual esta passagem claramente faz alusão. Vemos aqui uma profecia sobre o surgimento da heresia desse período anterior à vinda de Yeshua. Aqui aprendemos que os que se apostatam da fé ficarão entorpecidos por uma ideia de paz e segurança e vão cair em apostasia quando o Messias não chegar tão breve quanto o esperado, mas ao invés disso, vier sobre eles a repentina destruição. É uma possibilidade, algo que eles aparentemente acreditavam que iriam escapar. Neste ponto, eles parecem ter caído no sono da apostasia. Muitos deixarão a fé quando os pré-tribulacionistas, ou seja, dentro do que nós estamos trazendo aqui, as pessoas que creem no pré-tribulacionismo e ele não acontecer, ficarem desapontadas e perceberem que entraram na tribulação ao invés de escapar dela, em um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas espere, veja 1 Tessalonicenses 5:1. Esta seção inteira das Escrituras se refere ao momento em que acontecerá o arrebatamento. E 1 Tessalonicenses 4:16, 18, na realidade, este capítulo muda do 4:18 para o 5:1 no meio de um parágrafo. Então, ele está falando justamente sobre a vinda do Senhor. E aqui, justamente nesses versos, vai trazer um outro ponto que eu não vou entrar agora. Ele vai falar da última trombeta. E aí eu já vou deixar vocês pensarem nisso, que o arrebatamento ele vai acontecer no som da última trombeta. Tá? Última trombeta. Então, queridos, o ladrão na noite e os dias de Noé. Nós vamos... olha, esse shiur ele vai render. Ele vai render. Provavelmente eu não vou terminá-lo aqui hoje. Tá? E a gente vai ter que voltar com a parte 2. A gente vai ter que voltar com a parte 2. Então, veja. O ladrão na noite e os dias de Noé. E os dias de Noé. A referência à parábola do ladrão na noite, de 1 Tessalonicenses 4:16 até o 5:10, também é muito importante por outro motivo. Essa referência nos dá um certo contexto para o acontecimento do arrebatamento, de 1 Tessalonicenses 4:16 ao 17. E a parábola do ladrão na noite de Mateus 24 acontece num grande segmento de Mateus 24, o qual claramente discute a vinda do Messias após a tribulação. Mateus 24, 29. O ladrão na noite de Mateus 24 vem no momento em que é como os dias de Noé, antes do dilúvio. E Lucas também discute esse tempo como os dias de Noé,
sobre Mateus 24, 37, é o Lucas 17, verso 26 ao 36. Lucas continua dizendo, né, que aqueles que são levados serão consumidos por aves de rapina. Estes homens consumidos por aves de rapina serão aqueles que se levantarão contra Israel e serão destruídos na segunda vinda, lá de Apocalipse 19, 11, especialmente 19, 17, 18 e 21. O momento da vinda do ladrão na noite é, portanto, a segunda vinda do Messias, descrita em Apocalipse 19. Uma vez que o momento do evento do ladrão, em 1 Tessalonicenses 5, 2, 10, é parte do evento de 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Então, eles estão se referindo a dois momentos diferentes, mas comparando com o momento em que se não espera. Então, o arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,16 é simplesmente parte da vinda do Messias e após a tribulação, e não antes dela. Então, logo após o Hatifá, o arrebatamento, para termos uma boa ideia do que é o Hatifá, o arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, devemos deixar as Escrituras interpretarem as próprias Escrituras. Este é um conceito na hermenêutica judaica chamado de Gezerah Shavá, equivalência de expressões. Esta é a segunda das leis de Hillel. A primeira passagem que devemos comparar é de Tessalonicenses 4, 16 ao 17, com 1 Coríntios 15, 52. Que aqui se encontra a primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Yeshua morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Yeshua, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram no Machia ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora compare isso que nós lemos aqui, da 1 Tessalonicenses 4, com 1 Coríntios 15, do verso 50 ao 55. Digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o último shofar, porque o shofar soará, a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? Certamente, essas duas passagens, obviamente, falam do mesmo evento. E a questão é, que tipo de contexto é 1 Coríntios 15 e dá o arrebatamento 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. E a minha pergunta para vocês é, que última trombeta é essa? Porque se tem última, preste atenção no que eu vou dizer, hein? E eu vou terminar essa parte, porque a gente não vai conseguir dar esse shiur todo hoje. Então, a gente vai terminar esse shiur de hoje com a primeira parte do arrebatamento, tá certo? E a gente vai ter uma outra live na segunda parte. Mas eu vou terminar deixando para vocês o seguinte. Se 1 Tessalonicenses 15, que nós vemos agora aqui, do verso 50, 51 em diante, ele fala que o arrebatamento vai ocorrer ao som da última trombeta. Se é última, pelo menos eu tenho que ter duas. Porque aí eu digo assim, ó, primeira e a última. Mas existe dentro do Novo Testamento, da Brit Hadashah, um contexto em que eu tenho 7 trombetas, lá em Apocalipse. Vai lá agora e dá uma olhadinha o que acontece no toque da última trombeta.
Então, eu vou deixar vocês suspensos nesse... Temos bastante coisa para falar ainda. Então, a gente vai ter que ter um vídeo 2 aqui. A gente já tem 1 hora de live. Domingo faremos a conclusão dessa live. Domingo nós vamos fazer a conclusão dessa live aqui. Então, compartilha esse vídeo, dê aquele like, né? Para o YouTube saber que está sendo relevante. E compartilha, porque nós vamos entrar por esse caminho para falar das 7 trombetas do Apocalipse e mostrar a última trombeta que provoca o arrebatamento. Então, que momento é tocada a 7ª trombeta? No início da tribulação, no meio ou no final? Isso é o que nós vamos ver na nossa próxima live. E você já é o nosso convidado especial para estar com a gente no domingo. 415 pessoas estão acompanhando a gente agora. 415 pessoas acompanhando a gente. Tem 344 likes. Dá aquele like para a gente aí, porque o YouTube reconhece que é relevante o vídeo. E eu peço a vocês que compartilhem. Tá? Eu não vou poder responder a todas as perguntas agora, mas no domingo nós vamos ter mais tempo. Ok? E no domingo a gente vai trazer um contexto maior, a gente vai trazer mais referências aqui. Eu vou produzir mais aqui para vocês terem aqui na televisão aqui atrás de mim, para que vocês acompanhem os versos, ok? Gente, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Como eu falei aqui, você não vai ficar chateado comigo se você crê de uma outra maneira. O objetivo aqui é, se você não for convencido pelos versos que eu estou trazendo, você vai estar aprendendo mais referências, você vai estar aprendendo outros termos, a outra visão, tá? Mas eu tenho certeza que dentro de um contexto judaico você está conhecendo uma outra maneira de ver as coisas, tá certo? Um grande abraço, Shalom Uvrachá, She'Hashem Evarech Etechem Kol Brachot Min HaShamayim, que Hashem abençoe vocês de uma maneira muito especial, com bênçãos dos céus. Quero aqui agradecer ao projeto Edificando Vidas aí, pelo carinho, né? Contribuindo aqui com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial a todos vocês. Espero que todos estejam bem, a família de vocês esteja bem. No domingo, Bezrat Hashem e Meretz Elohim, né, com a ajuda de Deus, se Deus quiser, nós vamos estar com a nossa live da parte 2, aqui sobre o arrebatamento, trazendo aqui para vocês muitas coisas boas, também dentro do contexto judaico, tá? Que o Eterno abençoe, queridos. Shalom Uvrachá, vamos terminando por aqui. Peço perdão por não responder todas as perguntas agora, mas domingo teremos mais tempo para compartilhar, ok? Shalom Uvrachá, a Taíde Paula, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial, o Eterno prospere grandemente a obra da mão de vocês. Obrigado pelo carinho. Então, mais uma vez, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com outras pessoas, dá aquele like para a gente aí. E temos aí, né, os parceiros no nosso canal, parceiros do reino, parceiros do ministério, e você seja membro, né, do nosso canal. Nós estamos aqui com um projeto desse material aqui, olha, esse material que a gente compartilha tanto em PDF, quanto assim em slide, mandar para as pessoas que forem assinantes aqui do nosso canal, né, inscritos no nosso canal, tá certo? Que o Eterno abençoe, queridos. Shalom Uvrachá, vamos terminando por aqui. Tov, Tov. Nos vemos então domingo para a nossa segunda parte da nossa live aqui sobre o arrebatamento. Shalom Uvrachá, um grande abraço a todos. Shalom, shalom, queridos. Obrigado por tudo.